Eu nunca vou me esquecer da sensação de choque, de espanto que eu tive quando assisti ao primeiro filme da série Mad Max. Eu devia ter lá pelos meus 11, 12 anos de idade, e esse filme tava passando no TCM, que era um canal de filmes antigos. Eu não sei se ele ainda existe, se bobear ele até tem até hoje aí, e esse filme tava passando lá, eu assisti, e o impacto que eu tive assistindo esse filme tá até hoje tatuado na minha cabeça, principalmente a reta final dele, quando ele toma uma guinada ali simplesmente eletrizante. E depois disso, a série Mad Max ela continuou, em 81 a gente teve The Road Warrior, Mad Max 2, que é simplesmente um filme espetacular até hoje. É o filme que definiu a série Mad Max como isso que a gente se acostumou a esperar da série Mad Max, né? Esse futuro pós-apocalíptico, desertos, roupas de couro, carros extravagantes, vilões simultaneamente absurdos, intimidadores, enfim. É um filme que se tornou muito influente por conta disso, além de ser um filme de ação realmente de tirar o fôlego, com sequências de ação impressionantes até hoje. Em 85 teve Mad Max 3, Além da Cúpula do Trovão, em que a vilã desse filme é interpretada simplesmente pela Tina Turner. Inclusive é esse filme que pertence àquela música famosíssima da Tina Turner, We Don't Need Another Hero, que tocou pra caramba, mas apesar de tudo isso, esse filme aí, o Mad Max 3, é de longe o mais fraco de toda a série. Ele não chega a ser ruim, mas ele tá bem abaixo dos outros. Inclusive lá em 2015, na época do Mad Max Estrada da Fúria, eu escrevi sobre todos os outros filmes da série Mad Max, sobre os 3 anteriores, da trilogia original do Mel Gibson. Eu vou deixar todos os textos linkados aqui na descrição desse vídeo. Eu peço pra vocês serem um pouquinho misericordiosos comigo ao lerem esses textos, porque, de novo, eu escrevi eles há quase 10 anos, eu era adolescente nessa época aí, então obviamente a qualidade daqueles textos não vai ser a mesma de hoje em dia. Por favor, relevem. Inclusive, eu até ia gravar um vídeo sobre a saga Mad Max, né, a quadrilogia Mad Max, antes da estreia do Furiosa aqui, mas acabou que, enfim, não deu tempo. Mas se vocês quiserem, um dia eu posso até voltar aqui pra poder falar melhor sobre a saga Mad Max, sobre os 4 filmes estrelados pelo personagem Max Rokatansky. Se vocês quiserem, digam aqui nos comentários, que em algum momento eu volto aqui e falo sobre esses filmes sim. E a partir daí, a série Mad Max entrou num hiato de quase 30 anos, até retornar em 2015 com Mad Max Estrada da Fúria, que é uma obra-prima do cinema de ação. E esse filme aí, sem brincadeira, eu acho que foi um dos filmes que eu mais vivi o zeitgeist, né, o momentum desse filme aí. Esse filme aí eu realmente vivi muito intensamente a época desse filme. Eu assisti no cinema, munido de entusiasmo, e esse filme aí é um filme que justifica todas as hipérboles e todos os superlativos bons a respeito dele. Mad Max Estrada da Fúria é tudo isso sim. E a partir desse filme aí, ele acabou se tornando um dos filmes mais influentes da década de 2010, e é claro que a partir daí começou toda uma espera, toda uma antecipação pra quando seria a próxima vez que nós voltaríamos ao universo do Mad Max criado pelo George Miller. Pois a resposta veio 9 anos depois, agora em 2024, com Furiosa, uma saga Mad Max, que, felizmente, faz mais do que jus aos anteriores. É um raríssimo exemplo de prequel que funciona de forma praticamente impecável e que resiste às armadilhas mais comuns das pré-continuações. Mas antes de entrar em Furiosa, 2 avisos aqui muito importantes. O primeiro de todos é, se você já tá por aqui, aproveita e curte esse vídeo aqui embaixo e se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, beleza? E o segundo aviso é, infelizmente, como todos vocês já sabem, os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul estão passando por uma tragédia sem precedentes na história. Que é uma tragédia que a gente não pode simplesmente fingir que não é com a gente, fingir que não tá acontecendo. Não, a gente tem que ter um papel ativo pra ajudar essa galera que precisa tanto de ajuda nesse momento. Então, por conta disso, eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo 2 links aqui, um do SOS Rio Grande do Sul e outro da Agência Brasil, ajudando a instruir um pouquinho como que a gente pode ajudar de diferentes maneiras o povo do Rio Grande do Sul nesse momento. Beleza? Então vamos lá voltar pra Furiosa, uma saga Mad Max. Esse filme aqui, o Furiosa, ele retorna ao passado da série criada pelo George Miller, a fim de descobrir detalhes até então inéditos sobre um universo que a gente julgava já conhecer muito bem, e ele é um filme que consegue se manter fiel às marcas registradas da série e, ao mesmo tempo, expandir e renovar ela, ou levar ela pra caminhos novos e pra ambições e propostas diferentes. Se o Estrada da Fúria partir de uma base extremamente simples, né, a sinopse do filme se resumia a os heróis têm que ir do ponto A pro ponto B, pra mais tarde ter que voltar do ponto B pro ponto A, a fim de usar essa base como um pretexto pra todo o exercício de estilo e de gênero, no caso do cinema de ação, o Furiosa, por outro lado, ele se revela bem mais interessado e bem mais dedicado à criação de uma narrativa consideravelmente elaborada, com uma trama que atravessa vários e vários anos, com vai e vens e com revelações, com uma coisa épica mesmo, e soando quase como um conto que tá sendo relido ali por um narrador. Nesse sentido específico, o Furiosa tá muito mais próximo de um outro filme do George Miller, que é o Era Uma Vez um Gênio, que eu acho um filme muito bom e tem vídeo sobre ele aqui no canal também. Tá muito mais próximo desse filme do que do próprio Estrada da Fúria. O roteiro desse filme aqui foi escrito pelo próprio George Miller e pelo Nico Latores, que é um cara que estreou como roteirista justamente lá no Estrada da Fúria, e esse filme aqui, o Furiosa, é uma obra que, desde o princípio, desde o momento que ela começa, ela busca chamar atenção ostensivamente pro fato de que uma história tá pra ser contada nos próximos 140 minutos.
e pra isso, pra poder reforçar essa ideia, ele adota uns recursos surpreendentemente clássicos, como a estruturação da trama em 5 capítulos distintos e uma narração em off que surge aqui e ali, de vez em quando, quase num tom de Era Uma Vez. E ela chega até a pôr em dúvida um certo aspecto específico da trama, que eu não vou revelar qual é, justamente pra evitar spoilers, sob a alegação de que é difícil precisar exatamente o que aconteceu naquele momento específico, porque umas pessoas dizem que aconteceu X e outras pessoas dizem que aconteceu Y. Ou seja, quase como se estivesse narrando um conto de uma lenda, de um mito mesmo. O objetivo do George Miller ao adotar essa estratégia é muito claro. O Estrada da Fúria, particularmente falando, ele era um filme que, entre as várias coisas que ele propunha fazer, uma das coisas que aquele filme fazia era promover uma desconstrução do arquétipo do herói de ação. Exemplo, no começo do filme, o Max abria a projeção numa pose badass, como um brucutu intimidador, que pisa naquele calango e depois come e tal, numa pose realmente marrenta e tal, só pra, logo em seguida, ele ser capturado pelos vilões e passar as 2 horas seguintes sendo reduzido ao papel de mero espectador daquela história. Então com isso aquele filme fazia uma desconstrução do papel desse brucutu de ação. Esse filme aqui, o Furiosa, por outro lado, é um filme que se dedica justamente ao contrário, que é a construção do mito da Furiosa, posicionando a figura da Furiosa como uma lenda que se constituiu depois de uma epopeia longuíssima. E com isso, a gente acompanha toda a trajetória da Furiosa, desde o sequestro dela, ainda criança, até o ápice da luta dela contra o primeiro arqui-inimigo dela, que é o maníaco Dementus. Nesse processo, é impressionante ver os esforços do George Miller e da equipe dele em expandir o mundo a que a gente foi apresentado lá no Estrada da Fúria, e tornando ele bem mais amplo e bem mais diversificado do que a gente poderia supor a princípio. O George Miller e o diretor de arte Colin Gibson, eles conferem personalidade, cultura e funcionamento próprios a cada cidade barra vilarejo que a gente vê no filme. A Terra das Muitas Mães, por exemplo, ela surge como uma espécie de paraíso no meio de uma floresta e ela conta com plantações e racionamento de água explícitos, à mostra. Enquanto a Vila da Gasolina, né, Gastown, ela traz várias torres imensas que remetem a uma refinaria de petróleo. E a Fazenda da Bala, né, Bullet Farm, ela parece inflamável a ponto de explodir no primeiro momento em que alguém tocar numa parede. Assim, o George Miller constrói todo um ideário que sugere sociedades radicalmente distintas através muito mais de imagens do que de diálogos que só mastigam pro espectador o que a gente tá vendo ali na tela. E é fascinante também ver a criatividade da figurinista Jenny Bevan ao refletir as tradições de cada grupo nas suas vestimentas. Por exemplo, as mães da Furiosa aqui usam roupas mais finas e ali elas usam um traje tático cujo capacete é feito dos restos de um esqueleto, ao passo que o Dementus, ele parece pegar os primeiros itens surrados que aparecem na frente dele pra poder compor um visual meio viking motoqueiro, digamos assim. Assim, isso enquanto ele tá pilotando uma biga composta por motos no lugar de cavalos. E eu acho interessante como que o filme aproveita isso pra poder preencher lacunas não só do passado da personagem título, mas também de toda a civilização da cidadela do Immortan Joe que a gente conheceu lá no filme anterior. E além disso, Furiosa é muito bem sucedido ao conseguir encaixar pequenas referências ao histórico da franquia sem que elas soem como referências gratuitas ou como mero fanservice. E o filme se diverte muito ao trazer, por exemplo, uma ponta rápida de um certo personagem familiar, vocês vão reconhecer ele assim que vocês virem, e também ao brincar com os arquétipos já estabelecidos da série. Por exemplo, é curioso perceber como que o personagem do Tom Burke, que faz aqui o melhor amigo da Furiosa, e que também acaba se estabelecendo como uma espécie de âncora entre ela e o que sobrou do mundo, é um personagem que apresenta pequenos traços e pequenos detalhes que terminam por converter ele numa espécie de versão mais amigável e menos caladona do Max Rokatansky, que o próprio Mel Gibson viveu lá no Mad Max 2, com direito até mesmo a uma ombreira e uma pistola de cano duplo idênticas às que o Max usou naquele filme lá. Aliás, uma coisa que eu acho interessante na dinâmica toda do universo do Mad Max é que várias situações que outros diretores tenderiam a retratar como subações ou como missões secundárias, a serem rapidamente resolvidas dentro de uma ação maior, como por exemplo, transportar gasolina de uma cidade para outra, pelo George Miller, são tratadas pelo George Miller como eventos perigosos e grandiosos que por si só merecem um tempo de tela considerável. E toda a perseguição da mãe da Furiosa atrás dos sequestradores da filha, em especial, é uma ação que a maioria dos cineastas provavelmente encobriria como algo menor, até pra gente já saber qual o destino daquilo ali, mas que o George Miller desenvolve ao longo de vários minutos a fim de fazer jus à dificuldade dos esforços da personagem ali. São decisões que funcionam por reforçarem a hostilidade de um mundo que é devastado e carente de recursos a ponto de obrigar os seus habitantes a literalmente lutarem pra sobreviver. E com isso transforma qualquer acontecimento minúsculo numa tarefa que vai exigir os esforços de uma missão principal.
Eles estão se divertindo horrores lá em cima, né, cara? Impressionante isso. E o perigo exalado por aquele mundo é tão constante que o prenúncio pra uma sequência de ação pode ser uma imagem brutal como a de um cachorro carregando na boca um pé humano decepado. Por falar em sequências de ação... As sequências de ação que tem aqui em Furiosa, obviamente, são um dos aspectos mais esperados em qualquer filme da saga Mad Max, e é um alívio perceber que nesse filme aqui, elas fazem mais do que jus àquelas que tinham nos exemplares anteriores da franquia. O George Miller confere um ritmo alucinante, uma tensão constante aos tiroteios e trocas de socos e principalmente perseguições que rolam aqui em Furiosa. É claro que a trilha sonora do Tom Holkenborg também tem um papel fundamental nisso, e além disso, o George Miller, ele coordena uma ação complexa que envolve uma série de elementos distintos que se misturam e se integram de uma forma insana, sem permitir que esses elementos acabem se embaralhando a ponto de se tornarem visualmente confusos ou ininteligíveis. Ele mantém a mise-en-scène sempre sob controle, e ele roda essas cenas através de planos abertos, gerais ou conjuntos que ajudam a situar cuidadosamente em quais pontos do cenário estão os personagens e os veículos, quais são as suas posições em relação uns aos outros, pra onde eles estão indo e quais as ações específicas de cada um ali. Tem certos instantes em que o George Miller e o diretor de fotografia, o Simon Dugan, eles registram o que está acontecendo em diferentes pontos da batalha através de um único plano, longuíssimo, em que a câmera vai passeando de uma forma suave e dinâmica ao mesmo tempo por diferentes cantos de um mesmo espaço geográfico. E o mais impressionante é perceber como que o filme consegue pôr em prática essa estratégia sem sacrificar a energia e a vitalidade dessas sequências como um todo. E a montadora do filme, a Margaret Sixel, que é a esposa do George Miller, ela encontra um equilíbrio perfeito entre as ocasiões em que os cortes vão ter que ser mais rápidos e os momentos em que a melhor decisão a ser tomada é realmente deixar o plano se prolongar um pouquinho mais. E com isso ela vai cadenciando muito bem o ritmo de cada momento da ação. E além disso, eu acho muito divertido ver o George Miller desafiar essa ditadura do efeito prático acima de tudo e efeito digital abaixo de todos, que se formou aí nos últimos anos e que é uma percepção tola, na minha opinião, de que qualquer filme que priorize efeito prático já é necessariamente bom e qualquer filme que mergulhe um pouquinho mais na computação gráfica, nos efeitos digitais, já é automaticamente ruim. E aqui no caso do Furiosa, se aqui e ali os efeitos digitais e os carros e os caminhões criados digitalmente às vezes parecem meio sem peso, isso é mais do que compensado pela dinâmica inteira das cenas às quais eles são submetidos, que são cenas que exploram as possibilidades da computação gráfica a fim de alcançar resultados que somente os efeitos práticos talvez não dessem conta. Como é o caso daquela cena que envolve aquelas motos / helicópteros / parapentes perseguindo o caminhão dos heróis, que é uma cena que inclusive culmina numa arma surpresa na traseira daquele caminhão que... Uau! Agora, não tem como a gente discutir Furiosa sem falar sobre a própria, que é interpretada por duas atrizes absolutamente expressivas. A primeira delas é a Lila Browne, que interpreta a Furiosa quando ela ainda é criança e que talvez seja a maior revelação desse filme aqui, porque ela ancora a narrativa por um bom tempo, inclusive o filme dedica muito mais tempo a ela do que eu imaginava. Eu achava que ia ser só uma coisinha rápida ali no início, e não, o filme realmente vai com ela por um bom tempo depois dali. E essa atriz, a Lila Browne, ela confere à Furiosa criança o vigor e a intensidade que a gente já esperaria da heroína, e com isso ela estabelece uma ponte muito coerente com a versão mais crescida da heroína que vem mais tarde. E é de se admirar também a eficácia do casting ao conseguir escolher uma criança e uma adulta tão fisicamente semelhantes, a ponto de que a gente compra perfeitamente que aquelas duas atrizes ali são variações com mais ou menos idade do mesmo indivíduo. Já a Anya Taylor-Joy, ela faz um belíssimo trabalho ao expressar, muito através do olhar marcante dela, primeiro o temor da Furiosa diante do mundo ao seu redor, pra depois, aos poucos, ir substituindo esse temor no olhar por um ódio e por uma veemência que vão escalonando até atingirem o ápice lá no clímax do filme. Mas ainda assim, o momento em que eu realmente fui conquistado pelo trabalho da Anya Taylor-Joy veio no instante que a Furiosa finalmente surge pronta pro combate, pronta na sua versão definitiva, com aquela roupa que a gente já conhece do outro filme. A câmera pega ela dos pés e vai subindo até a cabeça, de costas, e aí ela recita a frase I need a vehicle, eu preciso de um veículo, com uma voz assombrosamente idêntica da Charlize Theron, com isso atropelando qualquer diferença que poderia haver entre as duas atrizes. E aliás, um outro que também consegue fazer uma ponte muito bacana pro que a gente viria a ver depois lá no Estrada da Fúria é o Lathi Hume, que compõe o Immortan Joe com uma voz bem mais limpa, entre aspas, do que a versão do Hugh Keys Burney lá no Estrada da Fúria, como se o pulmão e as cordas vocais deles ainda estivessem menos destruídas do que lá naquele filme. E aliás, só um pequeno parênteses também, que eu descobri depois, é que esse filme aqui, ele tem um war boy, né, um garoto de guerra daqueles lá do exército do Immortan Joe, que é criança, né, e pra esse papel específico, o George Miller chamou um garoto chamado Quaden Bayles, que é um menino com um nanismo
mecanismo que talvez vocês tenham conhecido alguns anos atrás, quando ele viralizou na internet, num vídeo de partir o coração em que ele tava chorando porque ele tava sofrendo bullying na escola. E o George Miller chamou aquele menino pra participar aqui desse filme como War Boy criança. E isso, mesmo se tratando de um papel pequeno, é um gesto do George Miller que eu confesso que mexe muito comigo, de verdade. E pra completar, o Chris Hemsworth, que não custa lembrar, é australiano, assim como o George Miller, é um cara que parece ter nascido pra interpretar um vilão da série Mad Max. O Dementos é um cara que tem um nariz claramente postiço, uma aparência cartunesca e um vocabulário que tenta parecer rebuscado, ainda que pouco articulado. Ele é um sujeito absurdo, como tendem a ser os vilões da série Mad Max, já que o mundo, e principalmente qualquer senso de moda e de ridículo, já foram embora há muito tempo. E assim, os vilões da série Mad Max, eles se sentem livres pra poder compor seus visuais da maneira mais extravagante, mais espalhafatosa possível, sem sentir medo do julgamento alheio. E além disso, o Chris Hemsworth, ele encontra o equilíbrio perfeito ao posicionar o Dementos como um cara patético e intimidador na mesma medida. Ao mesmo tempo que a gente ri do absurdo ou da ignorância das falas dele, por exemplo, no momento em que ele decreta que a Furiosa irritou ele o suficiente pra poder despertar o Dark Dementus, o Dementus sombrio, ao mesmo tempo, a gente também teme pelo que ele vai ser capaz de fazer e pelo alcance da violência dos seus atos. E que o filme consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo, às vezes até na mesma cena, sem que um fragilize o outro, é um verdadeiro milagre. E assim, Furiosa se consolida como uma prequel que enriquece o capítulo anterior, a ponto de terminar deixando no espectador uma vontade de rever aquele filme imediatamente, a fim de revisitar os eventos daquele filme sob a luz dos eventos que acontecem nesse novo filme aqui. E de agora em diante, vai ser impossível voltar a ver Estrada da Fúria sem valorizar ainda mais os esforços da Furiosa lá naquele filme. Porque essa prequel aqui, por mais que a gente já saiba desde o início qual que vai ser o destino da personagem, ainda assim, essa prequel aqui é hábil ao levar o público a torcer pela personagem como se temesse pela sua perda a qualquer momento. Se isso não é um indicativo do sucesso do filme, eu não sei o que mais seria. E se Mad Max Estrada da Fúria foi um dos melhores filmes de 2015, Furiosa, uma saga Mad Max, é desde já um dos grandes lançamentos de 2024. Tomara que o George Miller viva mais 150 anos pra continuar presenteando a gente com a sua imaginação deliciosamente insana. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Furiosa, o que você acha da saga Mad Max. Diz aqui embaixo nos comentários, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, compartilha pros seus amigos, e é isso. Um grande abraço e até a próxima.